Lei nº 6.701 de 11 de março de 2014. Reestrutura o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de pessoal dos servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e dá outras providências. O Governador do Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I, das Diretrizes Gerais. Art. 1º fica reestruturado o quadro de pessoal dos servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), respeitada a autonomia universitária e a legislação em vigor, de modo a alcançar os seguintes objetivos. I. Máxima eficiência no desempenho da missão institucional da universidade. Segunda, valorização do servidor técnico-administrativo incentivando-o ao constante aperfeiçoamento, e terceira, reconhecimento do mérito individual do servidor através de regras objetivas e razoáveis para a sua progressão funcional. Art. 2º são atribuições gerais dos integrantes da carreira técnico-administrativa da UERJ. E executar a atividade técnica, de acordo com o cargo ocupado, a qualificação profissional e a escolaridade, para a organização, estruturação, planejamento e execução de tarefas administrativas e técnicas fundamentais para o desenvolvimento das atividades fim. Segunda, colaborar, participar, apoiar e contribuir nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e terceira, contribuir para o desenvolvimento institucional. Art. 3º são direitos dos servidores técnico-administrativos da UERJ, além daqueles previstos na legislação vigente. E acesso gratuito aos serviços assistenciais prestados pela universidade. Segunda, matrícula no colégio de aplicação da UERJ para seus dependentes, no limite de vagas estipuladas com essa destinação específica, e terceira, acesso aos programas de capacitação, desde que obedecidas as normas estabelecidas pela UERJ e respeitadas as disponibilidades orçamentárias. Capítulo 2º das carreiras. Art. 4º O ingresso nos cargos técnico-administrativos da UERJ dar-se-á exclusivamente por concurso público de provas ou provas e títulos, sob o regime estatutário dos servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. O concurso de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado por áreas ou perfis de especialização, e será organizado conforme dispuser o edital de abertura, observada a legislação pertinente. Art. 5º O quadro de pessoal técnico-administrativo permanente da UERJ compreende 3 carreiras, cada uma composta por cargo efetivo subdividido em categorias, de acordo com o nível de escolaridade, da seguinte forma. I. Carreira de auxiliar técnico universitário, com exigência de ensino fundamental completo, composta por cargo homônimo, constituído das seguintes categorias. A. Auxiliar técnico universitário e B. Auxiliar técnico universitário segundo, com exigência de formação profissional especializada. Asterisco C. Auxiliar técnico universitário terceiro, com exigência de ensino médio completo e interstício mínimo de 3 anos na categoria segunda. Asterisco incluída pela Lei 8436/2019. Asterisco D. Auxiliar técnico universitário quarto, com exigência de ensino médio profissionalizante ou formação especializada e interstício mínimo de 3 anos na categoria terceira. Asterisco incluída pela Lei 8436/2019. Segunda, carreira de técnico universitário, com exigência de nível médio completo, composta por cargo homônimo, constituído das seguintes categorias. A. Técnico universitário e B. Técnico universitário segundo, com exigência de formação técnica especializada. Terceira carreira de técnico universitário superior, com exigência de graduação em ensino superior, composta por cargo homônimo, constituído de categoria única de técnico universitário superior e Parágrafo único.
O quantitativo de cargos que compõem o quadro de pessoal técnico-administrativo permanente da UERJ está disposto no anexo I da presente lei. Art. 6º. Os cargos integrantes da categoria auxiliar técnico universitário e ficam extintos na vacância. Parágrafo único. Não haverá novo concurso para os cargos integrantes da categoria auxiliar técnico universitário e da UERJ de que trata este artigo, sendo garantido aos servidores ocupantes desta categoria a permanência, direitos e atribuições exercidos no momento da promulgação da presente lei. Art. 7º. Os cargos previstos nesta lei, integrantes do quadro de pessoal técnico-administrativo permanente da UERJ, terão seus requisitos de ingresso e atribuições determinados pelo anexo 2º. 1 graus para os fins previstos nesta lei, inclusive para concessão de direitos e vantagens estabelecidos, considera-se certificado de ensino fundamental aquele obtido em curso oferecido em instituição oficial ou reconhecida de ensino básico, conforme seção 3ª, do capítulo 2º do título V, artigo 32 e seguintes, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Segunda, certificado de formação especializada aquele obtido em curso oferecido em instituição oficial ou reconhecida de educação profissional e tecnológica, conforme o capítulo 3º, art. 39 e seguintes, do título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Terceira, certificado de ensino médio aquele obtido em curso oferecido em instituição oficial ou reconhecida de ensino médio, conforme seção 4ª, art. 35 e seguintes, do capítulo 2º do título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Quarta, certificado de educação profissional técnica de nível médio aquele obtido em curso oferecido em instituição oficial ou reconhecida, conforme seção 4A, art. 36A e seguintes, do capítulo 2º do título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. V. Certificado de graduação aquele obtido em curso oferecido em instituição oficial ou reconhecida de ensino superior, conforme capítulo 4º, art. 43 e seguintes, do título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sexta, certificado de especialização, mestrado ou doutorado aquele obtido em curso de pós-graduação credenciado nos órgãos competentes em âmbito nacional ou no exterior, desde que revalidado no país, conforme o capítulo 4º e seus artigos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 2 graus. O ingresso dos servidores nos cargos previstos nos incisos do artigo 5º dependerá de apresentação de documentação comprobatória da escolaridade exigida no 1 graus deste artigo. Capítulo 3º da Organização das Carreiras. Art. 8º. Os cargos previstos nesta lei estão organizados em padrões, na forma do anexo 3º. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se carreira, o conjunto de cargos de mesma natureza de trabalho ou atividade, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições. Segunda categoria, conjunto de cargos de uma mesma carreira, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade inerente às suas atribuições que exijam o mesmo nível de especialização. Terceira, padrão, a posição do servidor na escala de vencimentos da carreira. Quarta, progressão, passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior.
V. Promoção, passagem do servidor de uma categoria para o primeiro padrão da outra categoria do mesmo cargo em razão da conclusão de especialização compatível com o seu cargo aceito pela autoridade responsável pela gestão de pessoas da UERJ. Sexta. Enquadramento, adequação do servidor a um dos padrões do respectivo cargo, equivalente aos que ocupava no plano anterior. Asterisco. Sétima função, conjunto de responsabilidades, obrigações e atribuições relacionadas ao trabalho desempenhado e ao grau de escolaridade do ocupante. Asterisco incluído pela Lei 7426/2016. Art. 9. O desenvolvimento do servidor no cargo ocorrerá mediante progressão funcional e será realizado através de sistema permanente de avaliação profissional, que considerará o desempenho profissional e o aperfeiçoamento profissional e acadêmico do servidor para arbitramento do seu mérito. 1 graus. A progressão funcional atenderá aos seguintes requisitos: interstício de 24 meses. Segunda, avaliação periódica de desempenho satisfatória, e terceira, aperfeiçoamento profissional e acadêmico permanentes, através do programa Capacito UERJ. 2 graus. A avaliação periódica de desempenho individual será definida em regulamento próprio e não poderá ter interstício superior a 2 anos. 3 graus. Decorrido o interstício de que trata o inciso I do 1 grau sem a realização de ao menos uma avaliação de desempenho pela UERJ, o servidor fará jus à progressão, desde que cumprido o requisito do inciso 4º do parágrafo único do art. 8º. Art. 10. O Programa de Qualificação Capacito UERJ será criado e implementado pela UERJ, com a aprovação do seu Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. E, a UERJ deverá ofertar cursos que tenham relação direta com as atividades desenvolvidas pelos servidores técnico-administrativos e com aspectos gerais de formação e atualização, em quantidade suficiente para o atendimento da demanda. Terceira, a UERJ deverá oferecer vagas nas disciplinas eletivas universais dos cursos de graduação, disciplinas dos cursos de graduação, nas disciplinas de especialização lato sensu e nas disciplinas dos cursos de atualização profissional, promovidos pela UERJ, garantida a expedição de certificado contendo carga horária, frequência e desempenho na avaliação. Quarta, a UERJ poderá admitir que os servidores técnico-administrativos participem de cursos em outras instituições legalmente reconhecidas. 1 graus. Para fins da progressão funcional prevista no art. 9, o servidor deverá atender cumulativamente aos seguintes requisitos: e manter frequência mínima de 85% nas aulas e atividades propostas pelos cursos ofertados pelo Capacito UERJ. Segunda, obter nota final mínima 7,07 na avaliação dos cursos e disciplinas cursados. Terceira, contabilizar anualmente ao menos um curso oferecido pelo programa. 2 graus. Os cursos ou disciplinas a que se refere o inciso 2º do 1 graus deste artigo deverão ter carga horária mínima de 45 horas, e cada curso ou disciplina será considerado apenas uma vez, independentemente de a carga horária ultrapassar o mínimo estabelecido. 3 graus. Os cursos e disciplinas poderão ser cursados a qualquer momento de sua atividade profissional na UERJ. 4 graus. A qualificação decorrente da participação no Capacito UERJ gerará registro funcional do servidor acerca das novas competências adquiridas, as quais poderão ser demandadas para fins de movimentação, execução de tarefas, nomeação em função gratificada e cargo comissionado e outras funções na instituição. Art. 11. Caberá à UERJ estabelecer normas complementares do Programa de Qualificação Capacito UERJ. Capítulo 4 da Remuneração. Art. 12. A remuneração básica dos servidores integrantes das carreiras previstas nesta lei será composta das seguintes parcelas: e vencimento base, nos valores indicados nas tabelas constantes do anexo 3º desta lei. Segunda, adicional de tempo de serviço. Terceira, os auxílios creche, alimentação e excepcional. Quarta, adicionais de insalubridade e periculosidade. V. Verba de representação judicial.
1 graus. Os cargos da carreira de técnico universitário e da carreira de técnico universitário superior fazem jus à percepção de adicional de qualificação a que, nos termos do art. 13 desta lei. 2 graus. É vedada aos ocupantes dos cargos de que trata esta lei a percepção de qualquer parcela remuneratória que não as previstas neste artigo, ainda que em desempenho em outro órgão ou entidade, ressalvados: e a remuneração vinculada à ocupação de cargo em comissão ou função de confiança, ou segunda, a vantagem pecuniária atribuída ocasionalmente como bonificação pelo desempenho do servidor, face ao cumprimento de metas estabelecidas em contratos de gestão assumidos no âmbito da administração pública. 3 graus. O adicional de que trata o inciso 2º do caput deste artigo será pago nos termos da legislação pertinente, sob a forma de triênios, cada um dos quais correspondendo a 5%, do vencimento correspondente ao cargo, sendo o primeiro correspondente a 10%, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 1118, de 12 de fevereiro de 1987. 4 graus. A verba de representação judicial de que trata o inciso V deste artigo terá como valor o equivalente a 185%, do vencimento base do respectivo padrão remuneratório do servidor, a partir de janeiro de 2017, sendo atribuível exclusivamente ao ocupante do cargo técnico universitário superior perfil advogado de que trata a Lei 4.796, de 29 de junho de 2006. Nova redação dada pela Lei 7426/2016. Veto rejeitado do segundo 14 de fevereiro de 2017. Parágrafo único. Os efeitos financeiros produzidos por esse artigo serão implementados a partir de janeiro de 2018. Incluído pela Lei 7426/2016. Veto rejeitado do segundo 14 de fevereiro de 2017. Art. 13. Fica instituído o adicional de qualificação a que, a ser concedido aos titulares dos cargos previstos no art. 12, 1 graus desta lei, em retribuição ao atendimento a requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à melhoria do desempenho das atribuições inerentes aos respectivos cargos, nos valores estabelecidos no anexo 3º desta lei, em forma a ser estabelecida pelo Poder Executivo. 1 graus. O adicional de qualificação comporá a remuneração do servidor, integrando os proventos de aposentadoria e pensões. 2 graus. O adicional de qualificação será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, considerando os títulos obtidos até a data da aposentadoria. Capítulo V do enquadramento. Art. 14. O enquadramento dos servidores técnicos administrativos, que compõem o atual quadro de pessoal da UERJ nas carreiras, categorias, cargos e padrões estabelecidos por esta lei, obedecerá ao critério objetivo de tempo de efetivo serviço na UERJ. E para os cargos das carreiras de auxiliar técnico universitário e técnico universitário, cada 2 anos de serviço efetivo corresponderão a um padrão na respectiva tabela de vencimentos. Segunda, para o cargo de técnico universitário superior, cada 0,2 anos de serviço efetivo corresponderão a um padrão na respectiva tabela de vencimentos. 1 graus. Os ocupantes dos cargos de auxiliar universitário serão enquadrados na categoria auxiliar técnico universitário e da carreira auxiliar técnico universitário. 2 graus. Os ocupantes dos cargos de auxiliar universitário especializado serão enquadrados na categoria auxiliar técnico universitário segundo da carreira de auxiliar técnico universitário. 3 graus. Os ocupantes dos cargos de agente universitário serão enquadrados na categoria de técnico universitário e da carreira de técnico universitário. 4 graus. Os ocupantes dos cargos de técnico universitário médio serão enquadrados na categoria técnico universitário segundo da carreira de técnico universitário. 5 graus. Os ocupantes dos cargos de técnico universitário superior permanecem com a mesma denominação.
6 graus. Se dos critérios de enquadramento eventualmente resultar redução do vencimento base, o servidor perceberá a diferença na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, a ser paulatinamente absorvida pelas posteriores majorações remuneratórias, sejam de caráter geral ou decorrentes de progressão funcional. Artigo 14. Aos servidores que ocupam o cargo de auxiliar técnico universitário serão enquadrados como técnico universitário e, desde que apresentem o certificado de ensino médio completo, e como técnico universitário segundo, desde que apresentem certificado de ensino médio técnico e profissionalizante e cumulativamente executem as atividades compatíveis com o cargo. Parágrafo único. Em caso de promoção, será contado o tempo de efetivo exercício na universidade a partir do padrão e da categoria solicitada em formulário próprio. Incluído pelo artigo 8º Lei 7426/2016. Artigo 14b. O enquadramento das novas categorias das carreiras dos auxiliares técnicos universitários que compõem o atual quadro de pessoal da UERJ obedecerá ao critério objetivo de tempo de efetivo serviço na UERJ. E para todas as carreiras e do pessoal técnico administrativo, a cada 2 anos de serviço efetivo corresponderá um padrão na respectiva tabela de vencimentos. Primeiro, os servidores ocupantes da carreira auxiliar técnico universitário na categoria de auxiliar técnico universitário segundo serão enquadrados na categoria de auxiliar técnico universitário terceiro, desde que apresentem certificado de ensino médio completo. Segundo, os servidores ocupantes da carreira auxiliar técnico universitário na categoria de auxiliar técnico universitário terceiro serão enquadrados na categoria de auxiliar técnico universitário quarto, desde que apresentem certificado de ensino médio profissionalizante ou formação especializada. Incluído pela Lei 8436/2019. Capítulo 6º do Prêmio Anísio Teixeira. Art. 15. Fica criado o Prêmio Anísio Teixeira, em homenagem ao idealizador da Universidade do Distrito Federal, sucedida pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para reconhecimento da atividade técnico-administrativa da instituição. 1 graus. O prêmio será concedido anualmente a 20 servidores técnico-administrativos, que se destacaram em suas atividades profissionais, por ocasião da comemoração do aniversário da UERJ. 2 graus. O prêmio consistirá no pagamento de um valor equivalente a um mês do vencimento base do servidor premiado. 3 graus. A UERJ estabelecerá as normas complementares do Prêmio Anísio Teixeira, inclusive quanto aos critérios objetivos e impessoais de escolha dos beneficiados. 4 graus. Caberá ao Conselho Universitário homologar os resultados de cada edição do prêmio. Capítulo 7º. Contratos de categorias especiais. Art. 16. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a UERJ poderá contratar técnicos por tempo determinado, atendida a legislação estadual em vigor, que constituirão categorias especiais da atividade técnico-administrativa. 1 graus. São categorias especiais da atividade técnico-administrativa da UERJ. I. Técnico visitante sênior, com exigência de título de doutorado. Segunda, técnico visitante superior, com exigência de título de mestrado. Terceira, artista visitante. 2 graus. O técnico visitante sênior poderá exercer suas atividades nos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão universitários, credenciados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. 3 graus. O técnico visitante superior exercerá suas atividades nos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão universitárias, credenciadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, e nas sub-reitorias de graduação, pesquisa e extensão e cultura. 4 graus. O artista visitante deverá ser selecionado entre profissionais de artes e letras, com comprovada experiência e reconhecimento público, devendo sua indicação ser homologada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, exercendo suas atividades no âmbito da Subreitoria de Extensão e Cultura. Capítulo 8º das Disposições Gerais e Transitórias.
Art. 17. Estende-se o disposto na presente lei, observado o disposto no art. 40, e respectivos parágrafos, da Constituição da República, bem como nas emendas constitucionais N. graus 41, de 19 de dezembro de 2003, e N. graus 47, de 05 de julho de 2005. E, aos servidores públicos inativos integrantes das categorias funcionais referidas por esta lei, e segunda, aos pensionistas de servidores públicos integrantes das categorias funcionais referidas por esta lei. Parágrafo único. Os proventos dos servidores inativos e pensionistas do corpo técnico da UERJ deverão ser revistos pelo órgão previdenciário do Estado, de acordo com as regras de enquadramento estabelecidos no capítulo V desta lei, considerando a titulação do servidor à época de sua inatividade. Art. 18. A jornada de trabalho dos integrantes dos cargos previsto nesta lei é de 40 horas de trabalho semanais. 1 graus. A jornada de trabalho dos servidores de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros é fixada em 30 horas semanais, mantida a remuneração originária do cargo. 2 graus, a jornada de trabalho dos servidores médicos do Hospital Universitário Pedro Ernesto e da Policlínica P.Q. Carneiro é fixada em 24 horas semanais, mantida a remuneração originária do cargo. 3 graus, aos servidores integrantes das carreiras técnico-universitário é garantida a jornada de trabalho definida nas leis vigentes para atividades profissionais correspondentes aos cargos para os quais foram nomeados, mantida a remuneração originária do cargo. Nova redação dada pela Lei 7701/2017. Art. 19. O cargo de inspetor de alunos, pertencente ao quadro de apoio da Secretaria de Estado de Educação, passa a integrar o subgrupo 2 do anexo 2º da Lei nº 1348, de 22 de setembro de 1988, aplicando-se, para fins de enquadramento, o disposto nos artigos 3º e 4º da mesma lei, surtindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2013. Art. 20. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar as suplementações que se fizerem necessárias. Art. 21. O Poder Executivo encaminhará, em tempo hábil, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a regulamentação da carreira de Procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, consoante o artigo 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da Constituição Federal. Art. 22 passa a integrar a remuneração do ocupante do cargo de técnico universitário superior perfil advogado de que trata a Lei nº 4.796, de 29 de junho de 2006, como vantagem pessoal, a verba recebida como gratificação de encargos especiais temporária representação judicial no valor de até R$ 2.000, até que sobrevenha a lei a que se refere o artigo 21 da presente lei. Art. 23. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Lei nº 4.796, de 29 de junho de 2006. Rio de Janeiro, 11 de março de 2014.